O programa a seguir é produção independente da ADURGS. A rádio da universidade não se responsabiliza pelas opiniões manifestadas por seus apresentadores e entrevistados. Olá, comunidade acadêmica e científica do Rio Grande do Sul. O programa ADURGS no ar está chegando para trazer as principais notícias do movimento docente. Tudo que foi destaque na ADURGS sindical nesta semana, você ouve a partir de agora. Eu sou a jornalista Giliane Grefe e vamos conferir os destaques do programa de hoje. A ADURGS participa de paralisação contra o desmonte da educação pública no dia 15. Proifes Federação debate mercantilização da educação em São Paulo. A advogada da ADURGS traz detalhes sobre a ação jurídica ganha pelo sindicato que garante direito nas progressões na URGS. O governo Bolsonaro fez um corte catastrófico nos recursos da educação. Eles atingem a educação básica, as universidades, os institutos federais e os hospitais universitários, inviabilizando o funcionamento de milhares de unidades. Sem educação, um país não tem presente nem futuro. Por isso, nesse dia 15, vamos nos mobilizar em defesa da educação pública e contra a reforma da Previdência. A ADURGS Sindical, em defesa das universidades públicas e institutos federais. A juíza Marciane Bonzanini determinou que a universidade reconheça os efeitos das progressões e promoções dos docentes desde a data do preenchimento dos requisitos, que é o cumprimento do interstício mínimo de 24 meses, além da produção acadêmica. A advogada Grace Bortoluzzi traz detalhes sobre essa vitória jurídica para os docentes. O que vinha acontecendo? Até agosto de 2018, a URGS vinha observando o que está previsto na Lei 12772, que trata da carreira dos professores, dando efeito para as progressões assim que o professor cumprisse os requisitos para tanto. Entretanto, em agosto de 2018, a URGS passou a adotar uma orientação passada pelo Ministério do Planejamento, através de um ofício que visou uniformizar o entendimento sobre os efeitos das progressões funcionais dos professores por todas as universidades, que fosse considerado como data para efeito das progressões a data em que as comissões de departamento avaliavam a produção e a pontuação dos professores, e não a data em que os professores cumpriam com esses requisitos. Um professor que poderia progredir no interstício de agosto de 2010 a agosto de 2012, com pontuação necessária para isso, apresenta o seu pedido à comissão do departamento e essa comissão avalia o seu pedido só em agosto de 2018. No entendimento anterior, a URGS considerava que aquela progressão avaliada e aprovada teria efeitos já a contar de 2012, quando preenchidos os requisitos. Com a nova interpretação dada pela URGS, os efeitos passariam a contar só da data que a comissão avaliou, ou seja, agosto de 2018. Então, o professor só poderia progredir novamente em 2020, em agosto de 2020. Nisso, ele teve um prejuízo de pelo menos 6 anos para conseguir uma próxima progressão. A ADURGS sindical ajuizou uma ação coletiva visando destrancar os processos de progressão que estavam sendo indeferidos. A URGS passe a considerar como data dos efeitos das progressões a data de cumprimento dos requisitos para progressão previstos em lei, ou seja, produção e cumprimento de interstício mínimo de 24 meses. Foi pedido pela ADURGS nessa ação coletiva uma antecipação de tutela e a procedência da ação. A juíza federal concedeu na sentença tanto o reconhecimento do direito quanto essa antecipação de tutela, determinando que a URGS, no prazo de 30 dias úteis, adote todas as providências administrativas necessárias para passar a observar o cumprimento correto dos efeitos das progressões. A orientação para os professores é que aguardem o desenrolar dos próximos acontecimentos pela universidade para ver a forma que a universidade vai cumprir essa decisão judicial, para então verificar os efeitos
que ela vai ter nas suas progressões e o encaminhamento das próximas. A decisão judicial, ainda que não definitiva, porque cabe recurso de mérito ainda pela URGS, já tem determinação judicial imediata para cumprimento pela URGS. A ação contempla tanto sócios como não sócios da URGS, ou seja, para todos os professores da universidade. O membro da Comissão Permanente de Pessoal e Docente da URGS, Darcy Campani, ressalta que a conquista jurídica nada mais é do que a restauração do direito que o professor tem de progressão na carreira. Infelizmente, o governo federal estava tentando roubar anos de vida dos professores universitários, não reconhecendo que aonde eu adquiri direito de receber uma progressão, de receber uma promoção, que isso aí fosse imediatamente transformado na minha carreira universitária, nos meus vencimentos enquanto professor universitário, pelo mérito de ter conseguido uma pontuação. Nós não recebemos promoção e progressões gratuitamente, nós temos que ter produção intelectual e, infelizmente, o nosso governo estava barrando esta progressão automática a partir do momento que ele começou a dizer que não é exatamente assim como está na lei. E a lei é bastante clara. Então, a importância da vitória da URGS na justiça, conquistando esse direito que está na legislação para o professor universitário, exatamente para que a gente tenha a nossa vida regular. Nós queremos fazer pesquisa, nós queremos ensinar, nós queremos fazer extensão. A gente não quer ficar simplesmente tendo que brigar para ter aquilo que é o nosso direito, a progressão funcional por uma carreira que nós temos que nos dedicar e que temos feito com muito esmero, com muita vontade de produzir intelectualmente e contribuir para esse país. Por isso, foi muito importante para a tranquilidade do professor universitário a gente ganhar essa ação. Acompanhe no portal Adverso na internet para ficar por dentro das novidades sobre ação jurídica sobre as progressões na URGS. Entidades da educação participaram na última semana do seminário Processo de Privatização, Mercantilização dos Ensinos Básicos e Superior no Brasil, em São Paulo. Promovido pelo Proifes Federação e pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, a CNTE, o evento integra a campanha Educar Não Lucrar, organizada pela Internacional da Educação em todo o mundo. O objetivo é garantir que a educação permaneça como um direito e não como um serviço a ser comercializado. O diretor da ADURGS, Eduardo Rolim, explica por que lutar contra a mercantilização. Nós da ADURGS Sindical e do Proifes Federação estamos na luta contra a privatização da educação no mundo inteiro. Junto com a Internacional de Educação, as nossas entidades estão desenvolvendo projetos, em primeiro lugar, de entender como é que funciona o processo de privatização, que hoje ele é muito mais complexo do que era no passado. Não se trata apenas de comprar escolas, mas sim de venda de material, investimentos na bolsa, investimentos financeiros. O mundo hoje da privatização ele é muito mais complexo, muito mais abrangente do que era antes. Então entender isso é fundamental, além do que desenvolver a capacidade de mobilizar toda a categoria, tanto dos professores do ensino superior quanto do ensino básico. É super importante, porque essa luta hoje não é uma luta apenas de nós professores, é uma luta de todos os trabalhadores do mundo inteiro. Por isso que esse tipo de seminário como esse, da discussão sobre a privatização, a mercantilização e a militarização do ensino no Brasil, é algo fundamental para a nossa luta. Ele está super combinado com todos os ataques que a gente está sofrendo do governo, que vão ter corte de verbas na pesquisa, criação de fundos que vão substituir os recursos públicos, além do que o atual momento dos cortes lineares, de 30% nas universidades federais. Por isso que essa luta é uma luta de todos nós, trabalhadores do ensino superior, representados pelo Proifes Federação, do ensino básico, representados pela CNTE, todos juntos na Internacional de Educação da América Latina, contra a privatização da educação. Vamos fazer uma rápida parada. Na volta você confere. A ADURGS vai aderir à paralisação do dia 15 de maio em defesa da educação pública. Já voltamos. O governo Bolsonaro fez um corte catastrófico nos recursos da educação. Eles atingem a educação básica, as universidades, os institutos federais e os hospitais universitários, inviabilizando o funcionamento de milhares de unidades. Sem educação, um país não tem presente nem futuro. Por isso, nesse dia 15, vamos nos mobilizar em defesa da educação pública e contra a reforma da Previdência.
sequência, a Durg Sindical, em defesa das universidades públicas e institutos federais. Voltamos com o programa Durgs no Ar. O sindicato vai participar das mobilizações do Dia Nacional de Luta em Defesa da Educação, que acontece na próxima quarta-feira, 15 de maio. Os atos ocorrerão de forma unificada, em conjunto com estudantes e técnicos. O presidente da ADURGS, Paulo Mors, destaca a importância da mobilização da categoria para defender a educação pública no dia 15 de maio. A ADURGS Sindical convoca todos os docentes para, no próximo dia 15 de maio, participarem da mobilização do Dia Nacional de Luta em Defesa da Educação. Estaremos agindo dentro dos nossos locais de trabalho, nas 4 instituições de nossa base e na rua. Esta ação será unificada com alunos e técnicos das instituições federais de ensino superior e de organizações de outros profissionais, outros trabalhadores de outras áreas. Trata-se de uma luta por uma causa comum, independente de ideologia partidária. É a causa da educação como única maneira de se chegar a uma soberania nacional. E isso está posto em xeque pelo atual governo. Contamos com a participação de todos. O vice-presidente da ADURGS, Lúcio Vieira, convoca os professores a participarem dos atos no dia 15. Colega professor da URGS, da UFSPA, dos Institutos Federais, Rio Grande do Sul, Sul-Rio Grandense, todos estão convocados a participar dos atos e das paralisações que iremos realizar nesse dia 15 de maio. Esse dia é o Dia Nacional de Luta em Defesa da Educação, em defesa das universidades e em defesa dos institutos federais. É importante, você, colega, que discuta com seu aluno a situação em que nós encontramos, com os cortes de verbas cada vez maiores implementados por este governo. Diga não ao fim da universidade pública, diga não ao fim dos institutos federais. Venha à luta, participe do dia 15 das manifestações em toda a cidade, dos atos unitários e das atividades previstas para o seu campus na parte da manhã. A agenda unificada do dia 15 de maio prevê concentração em frente ao Instituto de Educação na Avenida Oswaldo Aranha a partir das 14 horas. Na sequência, está previsto um abraço aos prédios do Instituto de Educação e da Faculdade de Educação da URGS. Depois, os manifestantes partem em caminhada dirigindo-se à UFSPA, ao IFRS, Campus Porto Alegre e ao INSS. O dia de mobilização encerra com ato na Esquina Democrática, no centro, às 18 horas. O Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica divulgou nota sobre o corte de recursos de 30% anunciados pelo MEC. O documento informa que o bloqueio do orçamento das instituições federais de ensino somam 900 milhões, o que representa de 37% a 42% do recurso de custeio previstos para o funcionamento das unidades. Segundo a nota do CONIF, estão em andamento mais de 11 mil projetos de pesquisa e 6 mil de extensão tecnológica e que serão prejudicados com a decisão do Ministério. O Instituto Federal do Rio Grande do Sul realizou manifestação nesta segunda-feira, dia 13, em todos os seus campi. O objetivo foi chamar a atenção da comunidade para os prejuízos que o corte de verbas causará no funcionamento da instituição. O reitor do IFRS, Júlio Chandro Reck, explica que a mesma ação aconteceu em todo o Brasil e pretende sensibilizar o governo contra os cortes anunciados. Na reunião dos reitores na semana passada lá em Brasília, foram tomadas várias decisões, vários encaminhamentos no sentido da nossa causa maior, que é a reversão do bloqueio dos 30%. E uma das várias iniciativas que a gente entende por importante foi organizar esse abraço simbólico que acontecerá hoje em todas as unidades de institutos federais do Brasil. Então não está acontecendo só aqui no IFRS, é uma ação simultânea e organizada pelos reitores e que tenho certeza está acontecendo da mesma forma em outras unidades. É uma das várias formas que a gente tem
de fazer com que o governo tenha um olhar mais sensível, um olhar mais carinhoso e que possa repensar e, na medida do possível, reverter este bloqueio de 30% no nosso orçamento. Então é importante deixar muito claro que não é uma ação contra um governo, não é uma ação com um fundo político partidário, muito pelo contrário. É uma ação em defesa dos institutos federais, em defesa da educação pública brasileira, e nós temos certeza que a repercussão será exatamente essa que a gente imagina. Tudo que foi destaque nesse programa está em portaladverso.com.br. Acesse e fique por dentro daquilo que é importante para a sua carreira e para a educação pública. A técnica e a edição desse programa foi de Jefferson Gomes. Você ouve a Durgues no Ar, terças-feiras, às 13 horas, na rádio da Universidade, ou a qualquer momento em nosso portal. Até a próxima! O programa que acabamos de apresentar é produção independente da ADURGS. A rádio da Universidade não se responsabiliza pelas opiniões manifestadas por seus apresentadores e entrevistados.